vamos dar as mãos, pois há um perdão. Esse tema talvez seja um dos temas que a casa espírita mais deva trabalhar, devido ao fato de que todos nós trazemos dentro do coração ressentimento, mágoa, rancor, ódio. Nós, pelo fato de sermos espíritas, não somos melhores que ninguém, muito menos seres angelicais. Ao contrário, todos nós somos espíritos em evolução. E é por isso mesmo que trazemos esse desencontro de sentimentos dentro do coração. Exatamente por sermos seres em evolução, é que temos um misto ainda de, às vezes, de ódio, de amor, sentimentos de bondade, né? Às vezes orgulho, humildade, a gente vai mesclando isso aí até chegar um momento em que a nossa evolução seja tal que nós consigamos um equilíbrio nesse aspecto da evolução, não fique tão oscilante. Então, por que perdão e auto-perdão? Poxa, eu preciso perdoar meu próximo, mas eu preciso me perdoar? Por que será que a gente tem que se perdoar? Nós também nos ofendemos? É o que a gente vai ver na palestra de hoje. O primeiro aspecto muito importante para a gente analisar a questão do perdão e do auto-perdão é a questão do ódio. André Luiz fala que o ódio é o amor enfermo. O sentimento de ódio, ele não existe por natureza, em sua essência, porque Deus criou a essência do bem. Tudo que existe no cosmos sideral é amor, é bondade, é o bem, é a luz. As trevas, o ódio, o mal, é produto da nossa mente, é produto da nossa própria criação. Nós é que criamos o mal, nós é que criamos o ódio. O ódio, então, ele é um tóxico para a alma. É uma cadeia que prende o espírito. Para libertar-se dessas amarras do ódio, deve o homem perdoar o próximo, através do perdão, libertando-nos dessas cadeias e seguimos um caminho mais feliz. Se eu amo o próximo, se eu consigo perdoar, eu sou bem mais feliz do que aquele que está odiando, que está com rancor, com sentimento com ressentimento, com mágoa. Uma vez, Chico Xavier recebeu uma orientação de Emmanuel que disse assim: Chico, nunca permita que o sentimento da mágoa perdure dentro do seu coração por mais do que 1 minuto. No nosso caso, eu acho que demora um pouco mais, né, gente? Chico não podia ficar mais do que 10 minutos, mais do que 1 minuto com o sentimento de mágoa. Quando isso acontecesse, Emmanuel orientou ele a mudar o pensamento, a fazer alguma coisa e não deixar que aquilo ficasse dentro do coração dele. Mas uma certa vez, aconteceu um determinado problema que o Chico não estava conseguindo perdoar uma determinada irmã. Ele estava com um certo ressentimento, um sentimento de mágoa no coração. E aí Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, olha, você tem que conseguir perdoar aquela nossa irmã que ela fez com você. Foi calúnia, foi perseguição. Realmente a pessoa falou coisas absurdas do Chico. E aí o Chico disse: mas o que eu posso fazer? Eu já estou me esforçando, orando por ela. Não, o Chico ainda tem, no seu coração tem uma pequena nuvem negra, e é em relação a essa mágoa que você ainda guarda dela. E você está atrapalhando no nosso trabalho da mediunidade. Acrescentou isso para o Chico e disse isso a ele. E aí o Chico disse: mas o que eu posso fazer? Bem, você vai fazer o seguinte: você vai dar um presente para ela. Ah, mas eu fui o magoado e eu é que tenho que dar o presente? Sim, é a melhor forma de quebrar essas cadeias, essas amarras que estão entre você e essa nossa irmã. E aí o Chico procurou descobrir o que é que ela mais gostava de fazer. Ela gostava de costurar, mas ela não tinha uma máquina para costurar. Aí o que o Chico fez? Foi lá, comprou uma máquina na maior dificuldade, 12 prestações, né? Aquela dificuldade para poder pagar aquela máquina, tudo para fazer aquilo que eu não tinha falado. Mas quando ele deu essa máquina de presente, ela ficou numa felicidade tão grande. Ela abraçou o Chico, agradeceu. O Chico, em contrapartida, sentiu aquele fervor, aquele sentimento daquele abraço, abraçou ela. E dali, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela nuvem negra que ainda permanecia no coração do Chico, se dissipou, desapareceu. E ele realmente conseguiu superar aquele momento que ele estava vivendo. Perdoar e esquecer.
Perdoar, será que é o mesmo que esquecer? Perdoar não significa esquecer. Na visão da psicologia, o perdão está relacionado ao campo emotivo. Quando perdoamos, retiramos do coração o ódio, a mágoa, o rancor ou o ressentimento. Mas a lembrança fica. Lembrar tem a ver com a memória. Perdoar tem a ver com o sentimento, a emoção. Então, às vezes a pessoa fala assim, puxa, eu já perdoei o fulano aquilo que ele fez. Mas toda vez que eu encontro com ele, eu lembro de tudo que ele fez comigo. Por que será? Porque perdoar não é esquecer. Perdoar tem a ver com o sentimento, com a emoção. Quando eu perdoo alguém, eu não vou guardar dessa pessoa qualquer sentimento de mágoa, de ressentimento, de rancor, de ódio. Allan Kardec até nos explica que a forma de amar o inimigo, Jesus falou, amai o vosso inimigo, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, perdoai as ofensas. Mas, quando Allan Kardec explica essa passagem de Jesus, ele diz que a gente não tem que ter pelo inimigo o mesmo amor que você tem pelo seu amigo. Porque é até uma questão de uma lei física. É difícil realmente. Principalmente no nosso estágio evolutivo, é muito difícil que a gente consiga amar o inimigo que está te prejudicando o tempo todo, o mesmo sentimento de amor que você tem para com um amigo. Aí ele diz que amar o inimigo é não guardar ressentimento, é não guardar ódio, nem rancor, nem qualquer oculta intenção de prejudicar. Não tem aquele sujeito que fala assim, olha, eu não odeio fulano, mas tomara que na primeira esquina ele caia. Se ele está desempregado ou aconteceu alguma coisa ruim com a pessoa, né? A pessoa fala assim, bem feito, mereceu, não é assim? Isso aí é um sentimento oculto de ódio, de rancor e de mágoa. Você só perdoou da boca para fora. Não é o perdão autêntico, verdadeiro, que a pessoa não guarda mais qualquer sentimento de mágoa, de rancor em relação àquela pessoa. E aí, isso vai diretamente em contradição com o orgulho. Porque para perdoar, você tem que exercitar a humildade. Não diz o pessoal que fala assim, quando você perdoa, você tem que engolir muita coisa, né? Tem que engolir muito sapo para poder perdoar a pessoa. No casamento, gente, existe muito isso, relacionamento afetivo, casamento, homem e mulher, né? O companheiro, a companheira, filhos também. Poxa, há momentos, principalmente no relacionamento, que você tem que fazer de conta que não está escutando o que a pessoa está te falando, né? O pessoal diz que quando o tempo vai passando, no início é assim, quando casa, meu bem para cá, meu bem para lá, vai passando o tempo, 10, 20 anos, meus bens para cá, seus bens para lá, não é mais ou menos assim? Aí tem aquela história também dos animaizinhos, né, gente? Diz que no início é minha gatinha, minha fofinha, minha borboletinha, não é? E o marido é meu leãozinho, né? Meu gatinho, né? Um negócio mais ou menos assim. Aí vai passando o tempo, o tamanho do animal vai aumentando. Daqui a pouco vira vaca, né? Cachorro, não é mais ou menos assim? Aí vai perdendo aquela expressão do carinho, do amor, porque falta o quê, gente? Perdão. A gente tem que entender que você não casou com um santo e nem com uma santa. Né? Você não casou com um anjo. Quem estiver procurando anjos na terra está no lugar errado. Anjos, espíritos puros, puríssimos, como Cristo, como Gabriel, por exemplo, que foi o anunciador da vinda do Cristo a Maria, espíritos dessa categoria, espíritos puros, não habitam o planeta Terra. Quando você casa, a primeira coisa que a gente deve pensar é assim, poxa, estou casando com uma pessoa imperfeita. Tenho que aceitá-la como é. É o primeiro aspecto. A gente tem aquele negócio de falar assim, depois que eu casar, eu mudo essa pessoa. Mulher tem muito disso, tem? Fala a verdade. A mulher fala, eu vou mudar esse homem. Homem também tem. Aí fala assim, eu vou mudar esse homem. A mulher fala, eu vou mudar esse homem. O homem, eu vou mudar essa mulher. Casa não consegue mudar. Por que será, hein? Muda um pouquinho, né, gente? A gente tem que aceitar a pessoa como ela é. É um dos aspectos que o cristianismo nos prega. É a indulgência. O que é indulgência? É não olhar os defeitos alheios. Ou se você vê o defeito, faz de conta que não está vendo. Mas no casamento ele disse, não, eu tenho que falar o defeito que ela tem. Ou então, ela tem que ouvir o defeito que ela tem, porque ela tem que melhorar.
Como é que lá fora a gente não fala isso para os outros? Por que lá fora você não fala isso para os outros? Vamos dar